Aposta Fatal, de Jean-François Parrot. Publicado pela primeira vez nos anos de 1990, Aposta Fatal é o primeiro romance de uma série que o escritor e diplomata francês Jean-François Parrot dedicou a esse personagem, Nicolas Le Floch, que é um investigador jovem na França, na Paris, mais exatamente, do século XVIII. Com a ação transcorrendo exatamente em 1761, ou seja, mais de 20 anos antes da Revolução Francesa, em pleno iluminismo, em que nós temos toda aquela efervescência de ideias, de pensadores, Aposta Fatal pode, eu acho, se dizer que se equilibra em três pilares, basicamente, no meu entender. Um é essa ambientação histórica que é riquíssima, em que você tem a famosa enciclopédia sendo editada volume após volume, com a colaboração dos pensadores e filósofos franceses de então, em que a gente tem esse culto da razão, né, esse auge do iluminismo, do século da razão, em que a gente também tem um culto da realeza, embora esse culto à realeza já comece a ser questionado. A gente vai ver isso em algumas figuras aqui dentro, num certo ar de descontentamento que começa a aparecer, ainda que discretamente. E por isso eu falei, a ação se passa mais de 20 anos antes da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa ainda acontece nesse século. A gente também tem uma questão de guerras da França com outros países, de um jogo de desconfiança mútua e, portanto, de espionagem, né? Desconfianças do governo francês em relação à Inglaterra, em relação à Alemanha, em relação à Rússia. E é também uma época de devassidão, de corrupção e de tortura. Tem inclusive a cena de uma descrição de tortura aqui, que está calcada em textos da época, tá? Textos históricos que o autor pesquisou, mas que eu particularmente fui passando por cima. É assim, bastante realista. E aí, essa ambientação seria o primeiro pilar. O segundo é a própria trama policial do romance, em que a gente tem vários episódios estranhos, né? Pequenos acontecimentos que parecem que são várias investigações que o Le Floch vai ter que fazer. E à medida que ele continua investigando e a gente vai acompanhando através da leitura, tudo aquilo vai desembocar numa investigação só. Não são vários casos, é um único caso que tem várias ramificações, aparentemente de início, em que uma coisa não parece ter correlação com a outra, mas tem. E o terceiro pilar é a própria criação e, digamos, a evolução, o desenvolvimento psicológico do protagonista do romance. Esse jovem, o Nicolas Le Floch, que vem do interior da França, que vem para Paris com uma carta de apresentação para o superintendente da polícia de Luís XV. E o superintendente não é uma pessoa assim muito fácil, ainda que seja uma figura muito bem caracterizada, muito bem retratada pelo autor, no meu entender. A princípio, o Le Floch está fazendo investigações, tomando certas medidas por ordem do superintendente, que ele não entende exatamente o que se espera que ele descubra, o que se espera que ele faça, porque, como sempre, o seu superior não está contando toda a história para ele. Mas, aos poucos, o superintendente percebe que, apesar da inexperiência, de muitas vezes até uma comovedora inocência do Le Floch, ele é realmente um jovem inteligente e arguto. E esse terceiro pilar é interessante nessa tradição, que eu acho que a gente pode dizer que o romance francês, a literatura francesa tem quanto à caracterização psicológica, quanto à exploração psicológica dos seus personagens. Isso já vem pelo menos desde o século XVII, com A Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. Tem um vídeo no canal, vou deixar o link embaixo, porque o que a gente vê nessa descrição do personagem, do protagonista, é à medida que o Le Floch continua sua investigação e que a história vai andando, nós o vemos ficando mais maduro, perdendo algumas das suas ilusões, questionando algumas das suas certezas e se aproximando assim aos poucos do tipo de pessoa, de investigador que ele vai ser mais para o final do romance. Aposta Fatal tem, na minha opinião, no texto do Parrot, uma justaposição bem curiosa, que é:
vários momentos em que a gente está lendo o romance, você tem aquela impressão de, um ou outro momento, você está entrevendo um modo de pensar que é dos dias de hoje. Eu não sei se o Poirot fez de propósito ou se ele cochilou nisso, não sei dizer. Mas o fato é que a gente percebe em algumas colocações, em alguns momentos ligeiros, que o modo de pensar, de observar as coisas e as pessoas é muito parecido, se não totalmente parecido, com o modo como nós pensamos hoje. Sobre certas situações, sobre mobilidade social, sobre classes sociais, sobre grupos que são marginalizados e eram naquela época, mas o olhar de alguns personagens sobre esses grupos é mais parecido com o nosso olhar do que o que seria de um escritor daquela época, do século XVIII. Mas esse modo de pensar moderno está escrito numa escrita que eu diria que é quase barroca em certos momentos, por causa desses momentos em que o Poirot realmente para e contempla o seu protagonista e mergulha nele, e aí ele lembra, em certas passagens, os escritores daquela época, os escritores inclusive do século XVII, como a própria Madame de Lafayette. E nessas passagens de introspecção, em que o Poirot se aproxima de se demorar mais sobre o Lefloc, sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está sentindo, sobre certas atitudes dele mesmo, e maldizendo a sua própria inexperiência em alguns momentos, se eu não soubesse, nessas passagens, que o autor é contemporâneo nosso, eu poderia acreditar nesses trechos que foram escritos por um autor do século XVIII. E isso é muito interessante. Certos momentos em que eu, pelo menos, quase esquecia que eu estava lendo um autor de hoje.